Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos começando o nosso 20º episódio do Ciência Deriva Podcast, o nosso último episódio deste primeiro semestre de 2022. Estamos num dia frio de São Paulo, como é de praxe no inverno paulistano. E dentre esses 20 episódios, hoje eu serei mais curto na minha introdução, por um belo motivo. Eu só vou dizer que continuamos incessantemente lutando contra a entropia, mesmo naqueles momentos em que a entropia dá um soco na gente, que parece que ela vai nos derrubar. Mas a gente tem que cair no corner, levantar, esperar um pouco do juiz contar, lembrar de um samba antigo que dizia que Deus dá o frio conforme o cobertor e seguir em frente. Eu acho que o que a gente vai conversar hoje faz um trabalho que luta muito mais contra a entropia do que a gente vai falar sobre isso. Mas antes de apresentar, vocês, quem está assistindo, o podcast já está ouvindo, mas passamos a palavra para a Aline da Óleo Gomes. Tudo bem com você? Lutando contra a entropia ou não? Tudo bem, Cadu. Sim, principalmente para me manter aquecida nesse dia frio. Muito prazer estar aqui de novo. Oi para todos. E muito prazer de começar esse podcast de um jeito muito diferente. Temos uma pessoa muito especial aqui. Antes de apresentá-la, eu vou iniciar fazendo a leitura de um texto que eu acho que representa muito quem é o nosso entrevistado e um jeito de finalizar, né, a nossa última entrevista desse semestre, um jeito muito bonito de começar, na verdade, como nossa última entrevista do semestre. Então, vou iniciar aqui. Estou chegando. Venho com fé. Respeito os mitos e tradições. Trago um canto negro. Busco liberdade. Não admito moldes. As forças contrárias são muitas. Não faz mal. Meus pés estão no chão. Tenho certeza da vitória. Minhas portas estão abertas. Entre com cuidado. Aqui todos podem colaborar. Ninguém pode imperar. Teorias deixo de lado. Dou vazão à riqueza de um mundo ideal. A sabedoria é meu sustentáculo. O amor é meu princípio. A imaginação é minha bandeira. Não sou radical. Pretendo apenas salvaguardar o que resta de uma cultura. Gritei bem alto, explicando um sistema que cala vozes importantes e permite que outras, totalmente alheias, falem quando bem entendem. Sou franco atirador, não almejo glórias. Faço questão de não virar academia, tampouco palácio. Não atribuo o meu nome ao desgastado sufixo ão. Nada de forjadas, malfeitas especulações literárias. Deixo os complexos temas à observação dos verdadeiros intelectuais. Eu sou o povo, basta de complicações. Extraio o belo das coisas, simples que me seduzem. Quero sair pelas ruas dos subúrbios, com minhas baianas rendadas, sambando sem parar. Com minha comissão de frente digna de respeito, intimamente ligada às minhas origens. Artistas plásticos, figurinistas, coreógrafos, departamentos culturais, profissionais, não me incomodem, por favor. Sintetizo um mundo mágico. Estou chegando. Manifesto da Manifestação da GRAM, Escola de Samba Quilombo, de 1975. E é com esse lindo texto forte que eu apresento, então, o nosso entrevistado, Eduardo de Souza Sodré, enfermeiro, docente na Universidade Anhembi e também na USP, tem grande atuação em saúde coletiva, né, trabalhando com pessoas vulneráveis. Então, Edu, agradeço imensamente a sua presença aqui e seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Agradeço o convite, né, do Ciência Deriva, na figura do Cadu e da Aline. Com muita honra, né, e com muita alegria que eu aceito esse convite que, como vocês disseram, né, o último podcast, poder participar e partilhar é de uma honra muito grande. A gente agradece muito. Agora, publicamente, né? Já agradecemos
Valeu mesmo. Eu acho que, é né, uma pessoa forte. E eu acho que pode, sei lá, acho que vai ter muito o que acrescentar. Exatamente. Né? No que a gente, sabe, para os alunos que ouvirem, para os professores, para as pessoas que forem ouvir. Eu acho que tem muita sensibilidade. E a força está aí, né? Então, muito obrigado de novo. Sem mais delongas, vamos começar do início da tradição, tá? Que a gente já tem, que é a nossa pergunta Globo Repórter. Eduardo Souza Sodré. Quem é você? Da onde você vem? O que você se alimenta? Onde você interage? O que você te sensibiliza? Enfim, diga quem é você. Bom, primeiro só fazer uma correção, meu nome é Eduardo Sodré de Souza. Ai, Sodré de Souza, gente, perdão. desculpa, Edu. Tá tudo certo, tá Desculpa. tudo certo. Tenho nervoso da apresentação. Eu anotei aqui ainda. Eu sempre confundo Souza. Eduardo Sodré de Souza, sou brasileiro, com orgulho. Costumo dizer que eu sou uma pessoa em processo de deformação sempre, porque a gente vem de uma formação que muitas vezes cerceia as liberdades, né? A liberdade de expressão, a liberdade de ser, a liberdade de estar e de atuar. Então, eu sou essa pessoa em constante movimento. Não faço parte de nenhum partido, não faço parte de nenhum movimento social institucionalizado. Eu digo que eu sou uma bicha em movimento, né? E é importante falar isso, né? Que pode soar um tanto quanto complexo para algumas pessoas, mas assumir esse lugar da bicha é muito importante para toda a minha trajetória, para toda a minha história e para o que eu me proponho a fazer no mundo, né? Me alimento de lutas por justiça social, né? E por garantia dos direitos básicos de vida. Então, eu luto para que todos e todas e todos tenhamos uma vida digna. Então, isso é o que me alimenta, isso é o que me satisfaz. Para onde vou, né, com tudo isso? Eu vou para um sonho, talvez para uma utopia de que a gente tenha um mundo em que caibam todas as vidas possíveis, imaginárias, em toda a sua pluralidade. E quando eu me refiro à vida, me refiro a todas as vidas humanas, animal, ambiental, meio que nessa perspectiva vegetal, não ambiental, né? Mas nessa perspectiva muito do quanto somos conectados, né? Nesse rolê chamado vida. Sim. Então, acho que é um pouquinho por aí que eu tenho transitado, por onde hoje, né? Eu me assento, não sei amanhã, porque, como disse, estou, né, em constante movimento. Hoje eu posso dizer que estou nesse lugar. Sim. Legal. Ô, Edu, você é paulistano? Você é daqui de São Paulo? Sou nascido no Brás, no dia 1º de outubro de 1979. Cheguei ao mundo. Olha, você tem mais de 40 anos e tá com a Cuts, que é uma beleza, hein? Linda. 42 anos, muito obrigado. Mas É, essa também é uma questão que eu tenho pensado muito, né? O quanto essa questão da idade, essa representação da velhice, o quanto é também importante desconstruir, né? Porque é, o que a gente espera, né, com uma pessoa, como que deveria estar uma pessoa você com tá uma... se sentindo bem com a Mas idade? Eu tô com 40 anos, fiz esse ano. Eu tô feliz, eu tava esperando. Como a minha filha com 4 anos quer fazer 12, entendeu? Eu tô assim, de verdade. Não sei se sim, você passou por isso, passou por uma coisa mais. Ai meu Deus, eu tô velho. eu passo todos os dias, então, essa ideia da desconstrução que eu estou trazendo aqui para a gente pensar é uma ideia que está presente comigo todo dia, porque as representações, por isso que eu falo da deformação. É importante a gente deformar esse sistema que está muito aqui, né? Sim. E a gente tem representações, a gente tem concepções muito prontas, e aí, para mim, todo dia olhar no espelho e se sentir mais velho e tudo que isso representa no dia a dia é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto melhor, assim, também a cada dia, porque esse processo de construção, ele está trazendo outras reflexões e outras possibilidades, né? E que, Sim, porém, então, também E tem os seus lados bons, assim, né? tem. Com certeza tem.
Edu, conta pra gente, assim, como foi, então, o começo dessa sua construção dentro da enfermagem, dentro da saúde coletiva. Na verdade, só uma coisa que eu esqueci, é importante dizer para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, que o texto que eu li, nós tiramos da tese do Eduardo, né? Foi o texto de É abertura da mesmo, tese de esqueci de falar. doutorado dele, que representa aí tudo que ele é, tudo que ele faz, né? Com muita força e muito empenho. Então, conta pra gente como tudo começou, Edu, por favor. Bom, esse texto, né, acho que só para conectar com o que você está falando, esse texto ele foi retirado, na verdade ele é do Grêmio Recreativo de Arte Negra, né, que é uma escola de samba do Rio de Janeiro, 1970, da década de 70, quando o mundo estava, né, de ponta cabeça. Qualquer semelhança é mera coincidência. É. E, e aí esse texto apareceu no momento em que eu estava finalizando o doutorado e esse texto me tocou profundamente por todas as razões que eu vivia e pelas circunstâncias que eu vivia naquele momento. Mas como que eu chego, né, no doutorado para defender uma ideia de um cuidado em saúde para populações trans, né, para grupos trans? Então, tem uma trajetória que ela passa por questões pessoais, né? Então, venho de uma família pobre. Minha mãe, ela era cortadora de cana, importante dizer que ela é uma mulher negra, e meus pais eram separados, então eu nasci em São Paulo e muito cedo já fui para o interior de São Paulo, que é onde meus avós moravam, por isso o sotaque, né? Vocês vão ver o R sendo puxado aqui no Que conceito. cidade que era? Mineiros do Tietê, é uma cidade próxima de Brotas, Barra Bonita, Jaú, Nunca tinha ouvido falar. Mineiros é do uma Tietê. cidadezinha de 12 mil habitantes hoje. Nossa Senhora! 12 mil Nos habitantes. anos 80. Do lado da casa da minha mãe tem uma cachoeira que cai a 10 Ai, minutos. Então, assim, pra vocês que terem uma ideia delícia. do tamanho da cidade. Não tem semáforo na cidade, a gente costuma ter isso como uma referência. Até hoje não tem. É a cidade de primeira, você engata a segunda, Você saiu da Já acabou, cidade. né? e aí, nessa cidade, eu cresci, né, tive a formação escolar básica, e com muita dificuldade, a gente vivia ali, né, com as dificuldades do que é viver uma mãe solteira com 2 filhos no interior de São Paulo, com um avô machista que falava, a mulher casou, vai voltar para casa, não volta, então ele não apoiou, né? Então ela teve que lutar toda a vida para a nossa sobrevivência. E aí conto isso porque isso é um marcador importante para minha trajetória, assim, né? Inclusive para defender as injustiças sociais que primeiro elas passaram pela minha pele, né, pelo meu corpo. E aí, nesse processo, meu avô, né, eu tinha 18 para 19 anos, meu avô adoece, 14 filhos, nenhum filho podia cuidar, porque estavam todos vivendo as suas vidas. E eu, perdido em relação ao que decidi para minha vida, para minha carreira, aquela coisa, aquela pressão de que a gente tem que ser alguma coisa e ser alguma coisa é estudar, né? Eu fui cuidar do meu avô no hospital. Rapidinho, quando você tinha 17 anos, você estava já em São Paulo aqui? Não, Ou você estava ainda estava no lá no interior? interior, lá no interior. Ah, tá. Aí essa história que eu conto é tudo lá, né? Então começa tudo lá. E aí eu cuidando do meu avô no hospital, uma enfermeira que era gerente de enfermagem do hospital, ela era freira, ela percebeu meu cuidado com meu avô e falou assim: "Você leva muito jeito para ser enfermeiro". Aí eu peguei e falei: "Não, imagina, eu só sei cuidar do meu avô porque é da minha família, eu jamais cuidaria assim de uma outra pessoa". Ela falou: "Pensa sobre isso". E eu estava perdido em relação a encontrar alguma coisa para fazer, e aí tinha um vestibulinho da ITEC, da Escola Técnica, Sim. e aí eu prestei esse vestibulinho por palpite assim dela e fui. E passei, tive uma ótima colocação, né? Uma colocação entre os primeiros, assim, porque isso é um marcador importante da minha história também, que eu sempre me dediquei a estudar muito. Porque todos os meus amigos eram filhos de juiz, de advogado, e a escola que eu estudava, eu era o único pobre. Você Né? tinha uma espécie, você tinha bolsa? Não, é um colégio particular na cidade pequena que tinha os melhores professores, então os alunos iam lá. Ah, Naquela época a escola era boa.
Entendi. Não, pera, mas era escola particular ou pública? Pública. Ah, Pública. pública, entendi particular. Ah, não, eu acho que eu devo ter falado errado, é uma escola É, pública. Então, os professores, inclusive a nossa escola era uma referência para o Estado, assim, em termos de indicador de qualidade. Sim. legal. E aí tinha os melhores professores, os melhores alunos, e aí, assim, tinha aquela classificação de A, B, C e D. Sim. E tem até hoje. Tem ainda? Eu não sabia. Será que tem na escola ainda? Tem. Não sei se ainda na mesma categoria, né? Na minha época também era assim. Na turma A eram os melhores alunos, a turma E era só o povo que brigava, que não queria saber de Era isso. estudar. E hoje eu não sei se é assim, mas ainda é ABCD. E eu, como tinha essa dificuldade pessoal, assim, então eu me destacava sempre em relação aos estudos, né? Então, eu sempre estava na turma A, eu era do representante de turma, eu era do Grêmio estudantil. E aí, por conta disso, nessa escola, então, eu tinha um lugar ali social que era onde eu fugia, porque a realidade era muito dura, muito cruel. E é importante dizer que a minha mãe me educou em casa, né, com a cartilha Caminho Suave. Olha. Mas eu estou dizendo isso para falar um pouco assim, de que esse processo que eu começo a cuidar da minha mãe, do meu avô, e passo no vestibulinho porque tinha esse destaque na escola, me garantiu um lugar também de sobrevivência, porque aí eu comecei, logo no primeiro, o curso era 1 ano, no primeiro semestre era o bloco teórico e no bloco prático eu ia para o hospital. E quando eu fiz o bloco teórico, a professora que conhecia aquela freira Sim. fez conexão no hospital, então eu já fui fazer o estágio como estágio remunerado. Ah. Eu consegui, e que isso registrado em carteira, que foi o primeiro registro do hospital com o estagiário remunerado, foi o meu. Nossa, que legal. E aí foi quando, e é importante dizer isso, não para me gambar, mas para dizer o quanto a enfermagem que me escolheu, né? Eu acho que tem uma escolha da enfermagem aí por mim, e vou dizer o porquê disso também, né? Aí, durante o processo do hospital, eu fui me aprimorando, aprendendo, né, o que era isso de ser auxiliar de enfermagem. Comecei a ganhar meu dinheirinho, comecei a ajudar em casa. Eu já fazia isso antes, porque eu vendia canudinhos, salgadinhos recheados na rua, né, para ajudar minha família. Mas aí eu comecei a ter um trabalho, carteira assinada, enfim, isso muda o status, né? Sim. Muda. E aí, depois disso, eu fui prestar o vestibular. Então, eu trabalhava, e aí eu prestei o vestibular, e o dia que foi o meu vestibular foi o dia que meu avô faleceu. Hum. Então, a minha história, ela tá marcada por essa contribuição do meu avô, assim, né? Meu avô, ele me desperta para esse momento, num momento que também, para mim, era muito difícil, porque eu tava, como eu disse, eu estava muito perdido em relação ao que escolher, ao que fazer, né? Enfim. E aí, no dia do falecimento dele, a minha mãe falou assim: olha, seu avô ficaria muito feliz que você prestasse esse vestibular, né? Que você passasse nesse vestibular e que você fizesse essa faculdade. Porque eu quase desisti de fazer a prova, assim, né? E aí eu fui com essa voz da minha mãe e também tive uma ótima colocação no vestibular. Aí era numa universidade privada, Aonde né? que foi que você fez? Lá em Jaú, que Ah, lá em Jaú. era perto, assim. Foi um período bastante difícil, porque eu tinha que trabalhar à noite, dar plantão noturno, 12 horas, e a minha faculdade ela era o dia inteiro, era período integral. Então, Nossa. quando eu trabalhava à noite, dava plantão o dia inteiro, eu ficava 36 horas acordado. Né? Então, por isso, isso foi durante 4 anos, tendo que lidar com tudo isso. Mas a vida nunca foi fácil, né? Então, Quem disse que era fácil, já né? tinha essa habilidade, assim, de apanhar. E aí fui construindo esse lugar, assim, né? De aprender o que era, como cuidar, de que forma cuidar. E eu sempre via na formação um cuidado muito restrito, assim. Falava, nossa, mas a enfermagem é só isso, né? Eu acho que a gente pode fazer muito mais. Acho que a gente pode contribuir muito mais. O E que aí, você essa diz como restrito? restrito porque era sempre a formação, ela sempre é muito formada, muito direcionada para você cuidar da doença.
né? E aí eu achava que a gente podia trabalhar numa perspectiva mais ampla, pensar e de uma forma menos individualista, mas mais coletiva também. Uhum. Que é onde começa a surgir o esboço da saúde coletiva na minha vida, assim, né? Porque que foi inclusive a pior nota minha do meu. Quem diria, hein? Eu tive Mas você acha que você lembra por que você ficou? Você tinha essas notas? Era o professor ou então era você não gostava? Eu não era uma. Porque, assim, como a formação era muito orientada para esse atendimento à doença, então o que era bom era ser bom em UTI. O enfermeiro bom era ser bom em UTI. Então eu me dediquei para ser bom em UTI. Eu tive nota 10 em UTI. O que também era uma dificuldade, porque era uma disciplina muito difícil, né? E aí tinha aquela coisa Edu, desculpa, você falou ser bom, hein? UTI. UTI, Ah, UTI. Tá, tá, desculpa. unidade de terapia intensiva. Aham, aham, entendi, entendi. E dentro da classificação da enfermagem ou do cuidado de saúde é um cuidado complexo, né? Sim. E que depois a gente vai descobrindo que ele é complexo, mas, né, nem tanto. E aí Continua sendo muito técnico, né? ele é complexo dentro da densidade tecnológica. Então ele é de alta densidade tecnológica, mas a complexidade dele é baixa quando a gente pensa em saúde coletiva, Sim, né? Porque a saúde coletiva tem que articular muitos conhecimentos, diferentes sim. áreas, né? E aí eu fui descobrindo isso, e não desmerecendo nenhuma área ou outra, mas elas são Claro. complementares nesse processo. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da minha formação, eu estava muito orientado para esse lugar, assim, do cuidado topzera, né? Então, o que era topzera? Era centro de UTI, centro cirúrgico. Então, as professoras admiradas eram essas. Olha, a professora Lúcia, ela é ótima de UTI. A gente tem referências, né? Então, ela Sim. era a minha referência. E a minha professora de saúde coletiva era um destaque, assim, só que ela não tinha essa, né? Não tinha essa Essa mesma, fama. essa fama, essa referência. Então, acho que talvez tenha sido por isso. Ao mesmo tempo, foi a disciplina que eu mais me dediquei também. Tive uma pior nota, mas eu mais me dediquei, porque eu ia para o território, eu já trabalhava como auxiliar numa unidade básica de saúde, então eu sabia muito sobre auxiliar, não sobre enfermagem. Então, talvez eu também tenha abandonado um pouco essa área por isso, né? Então, eu ia meio que deixando de lado para aprender aquilo que eu não sabia tanto, que era UTI. Sim. E aí, nesse processo, então, eu termino a faculdade, com muito custo, e aí eu vou trabalhar na escola, na universidade, na Unesp, né, em Botucatu, no hospital universitário. E aí, meu primeiro trabalho como enfermeiro, já comecei a pegar, então, as unidades complexas. Eu fui para a UTI, que são as mais complexas, de cardiologia, as de ortopedia e neurologia. E aprendi muito nesse período, só que aí ao mesmo tempo que eu trabalhava na Unesp de Botucatu, eu comecei a trabalhar em estratégia de saúde da família, num distrito chamado Alfredo Guedes, que é do lado de Lençóis Paulista. Município também pequeno, com área rural, e tinha acho que 1.500 habitantes esse distrito. Então foi meu primeiro emprego em estratégia de saúde da família, que é saúde coletiva. E nesse trabalho, eu entrei como enfermeiro, sem saber o que era ser um enfermeiro de atenção primária à saúde, e já me deparei com realidades muito complexas, que eram próximas das que eu vivia do ponto de vista pessoal, mas muito mais profundas do ponto de vista da vulnerabilidade. Porque eu tinha dificuldades, mas as que eu me deparei neste trabalho foram muito maiores, assim, muito Sim. mais profundas, muito mais complexas. Deixa eu só entender uma coisa. Você foi para Jaboticabal. Então você Jaú, trabalhava. Oi? Não, Jaú, depois Jaú fez a faculdade lá. isso. Aí depois você foi trabalhar na UTI. Foi, eu Em entendi. Botucatu. 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 Isso. Aí você trabalhou lá um tempo, depois você saiu, foi para Lençóis. Não, Esse eu não entendi. é um município perto. Então, eu trabalhava à noite na UTI e durante o dia nessa unidade de estratégia de saúde da família.
Eu era dupla jornada. Eu fazia plantão noturno na Unesp e de manhã eu já ia direto para a estratégia de saúde da família. Na Unesp, você trabalhava no hospital da universidade, é isso? Da universidade, E isso. na estratégia de saúde da família, óbvio, era na UBS. Era um BS, um contrato por uma organização social vinculada à prefeitura. Ah, tá, não era contratado diretamente da prefeitura. Não era concurso. Era esses contratos que, inclusive, eu tinha contrato de 3 meses nos 2 lugares. Ah, tá. Né? E aí, esses 2 trabalhos me deram condições de entender o sistema de saúde de uma forma mais ampla, Muito mais amplo. Duas completa. visões diferentes, né? Né? E aí eu tinha, inclusive, conhecimento do que era o trabalho em rede, né? Como que a gente articulava os cuidados em saúde numa perspectiva de rede. Então foi uma super escola, assim, né? Muito para além do que a universidade ensinou, né? E aí esse lugar, né, que era o Alfredo Guedes, ele me trouxe uma experiência profissional muito profunda, assim, porque aí eu comecei a entender como que ampliar aquilo que eu achava que era um cuidado restrito, né? Que não dá mais para a gente cuidar só da doença, mas trabalhar um pouco o que determina, o que causa essas doenças. E Então, em relação a isso, você teve uma participação muito importante nesse lugar, né? sim, então, é isso que eu queria dizer. O primeiro trabalho que foi de mais relevância, eu considero assim, porque foi uma estratégia que eu utilizei para me aproximar da comunidade, que foi fazer um mutirão do lixo com essa população. Eles iam para a unidade, eles relatavam muito essa ausência do Estado. Obviamente, um distrito, né, a gestão local distante geograficamente, mas também, né, simbolicamente, tinha uma distância ali, porque era uma população deixada, né, à mercê. Todas as populações periféricas têm essa ausência do Estado como uma característica comum. E aí essa população trazia questões para o território e eles não confiavam muito no enfermeiro. Eles iam na unidade para procurar o médico. Né? Eu tinha acabado de chegar na unidade. E aí eu comecei a olhar para o lixo, falei, vou fazer um trabalho com essa galera em relação ao lixo. E nós fizemos um mutirão do lixo, articulamos com os empresários de lá, que eram empresários rurais, articulamos com a prefeitura e conseguimos angariar recursos para esse mutirão com participação da comunidade. Nossa, foi um movimento que eu me aproximei e eles começaram a entender o meu papel enquanto enfermeiro, entender que a gente podia construir coisas juntas. Que legal. Então foi um processo muito intuitivo, mas não menos técnico, porque também, né, a participação popular é um trabalho que pode ser muito articulado pela enfermeira, pelo enfermeiro. Então não, de eu muita me apropriei sensibilidade, disso. né? É, Nossa, e assim, e, você conseguir recurso, conversar com político, você devia conversar com o secretário ou com o secretário do secretário, assim, né? Do meio ambiente e tal. É um trabalho difícil demais, assim. Imagino que você não fez sozinho, você fez com outro. Fiz com a comunidade que foi articulando, ela que conhecia o empresário, eu falei, bora conseguir, então, latões de lixo para a gente colocar os lixos. Bora conseguir, então, lugar para a gente fazer reunião. Bora conseguir, então, o transporte para a gente levar esse lixo daqui para lá. Então, eu fui Ah, a comunidade, vendo quem eram as lideranças, e elas foram me introduzindo e me fazendo essa interlocução com essa rede. Eu conhecia, então por isso que foi estratégico, porque eu fui conhecendo a rede por meio da população. Eu era recém-chegado, então foi sim, é. uma estratégia de comunicação em saúde ali. o problema partiu de uma observação sua. Sim, E aí foi um assim, jeito. por onde eu começo, né? Por onde eu começo, porque eles vêm para consulta, para uma consulta médica. Aí vai falar que vai ser consultado pelo enfermeiro, eles tinham meio que um descrédito, né? Sim. Então, como que eu vou mostrar para eles quem é o enfermeiro que está aqui nessa unidade? Eu falei, bora pro lixão. Você tá na vida deles, né? É isso que é a essência, né? Sim. E eu acho que isso é uma coisa que é bem geral mesmo, né? Esse descrédito que a população, de modo geral, tem com o enfermeiro. Porque eu acho que todo mundo vê enfermeiro como simplesmente uma pessoa técnica que vai lá medir pressão e temperatura e que ele só é um faz, né? Uma nota
parâmetros, variáveis, Sim. como se vocês não tivessem todo esse conhecimento e esse papel. Mas é uma construção cultural mesmo do processo de cuidado em saúde, né? Historicamente, a gente construiu uma ideia elitizada sobre, né, a equipe de saúde. Então, a própria formação médica é uma formação que trabalha muito a perspectiva biomédica, né? Esse lugar do tratar a doença, do cuidar do ferimento e todo o suporte de cuidado, de pensar as necessidades em saúde, que é algo muito complexo, né? Que tem teorias que fundamentam, isso é objeto de cuidado da enfermagem. Sim, E sim. que romper com essa lógica biomédica passa por uma briga com vários poderes, né? Indústria farmacêutica, indústria de equipamentos médicos. Então, não é interessante cuidar da prevenção, da promoção, né? A perspectiva ampla é mais rentabilizar, é mais rentável, é mais lucrativo você trabalhar com a doença. Então, A acho que a doença em informação si. também responde a alguns interesses aí. Sim. Sim. Ô, Edu, Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você estava contando. Eu vou primeiro perguntar da faculdade, como que você encontrou a academia nesse caminho? Porque eu vi até você produz bastante coisa, você tem bastante artigo. Cara, na verdade, eu tava conversando com a Aline, assim, só para eles trabalham numa disciplina junto. Nós somos colegas de faculdade, de nós trabalho, três, e hoje eles estão bem próximos, né? Trabalhando não ser de saúde junto, única. dividindo cerveja por aí, enfim. Exatamente. Então, ali mais ou menos nessa, né? E aí a Aline me comentou, não, o Edu dá bastante horas e trabalha muito. Na verdade você trabalha 2 turnos, tipo 2 empregos, tipo o pai do Cris, né? Meu marido tem 2 empregos. Faz tempo, cara. Você desde quando você começou a faculdade, você já fazia plantão. Como que você aguenta? E aí, Então, como você chegou na faculdade, na academia, enfim, o mestrado, essa parte? eu acho que a vida diz pra gente que a gente aguenta, né? Então, como eu disse, a minha trajetória sempre foi de sobrevivência, né? E aí, essa coisa da dupla jornada sempre foi muito presente. Por algum tempo, né, eu estava vindo de uma outra lógica, que é de vou trabalhar menos, porque rico a gente não vai ficar, né? Já estava claro isso, né? E aí eu ganhei essa consciência muito cedo e falei, não, bora lutar com os nossos. Então eu comecei a trabalhar menos. Nesse processo de trabalhar menos, eu também fui olhando para onde eu quero estar, né? Então pensar uma vaga no concurso público, enfim. E aí olhando para isso, eu vi que tinha um caminho que dava para ser feito, que era concorrer a uma vaga de professor temporário na universidade estadual, que é a Universidade de São Paulo, na USP. Que você está até hoje, Eu estou há um ano lá, há um só, ano. há um ano. Então, eu estava e estou, né, na Universidade aí de Morumbi, não sei se podia falar, mas já falei. Sim, sim, Ah, Podia? sim. Sim. E aí, na universidade aí em Morumbi, eu estou há 3 anos, e aí surgiu essa oportunidade de ser professor temporário, de tentar essa vaga de professor temporário, como um caminho para eu conhecer a universidade e até para pensar depois, né, fazer redes lá dentro e conhecer um pouco o processo de trabalho. Então, eu comecei a acumulei há um ano, né, esses 2 lugares de trabalho, essa dupla jornada. Não é uma coisa que eu quero para sempre, não. Né? É uma coisa que é temporária, fazendo jus ao próprio título do cargo, né? uhum. É por pouco tempo, mas tem sido uma experiência bem interessante poder trabalhar nessas 2 universidades, uma pública e uma privada, com propostas diferentes, mas que tem também trazido essa... É um privilégio poder ter a visão, né, da educação como foi no campo da saúde, né, quando eu trabalhava num hospital, numa OBS, agora trabalhando numa universidade pública e numa privada, também tenho essa visão um pouco mais integral mesmo, de como isso, a educação está, né, nesse momento histórico, assim, com muitas ameaças, com sucateamento, né, enfim. Muitas, demais. E aí a Né? gente vai Do nosso também... trabalho, do aprendizado dos alunos, né?
Às vezes com uma desculpa aí que tudo vai ser lindo, porque todo mundo vai ser integrado e todo mundo é um só, e no fundo é muito perigoso o que está acontecendo, né? É. Exatamente. E por isso eu acho que tem sido interessante, né, estar nesses dois lugares para também, acho que intensificar a defesa, né, que defesa que a gente faz, a que projeto, a que modelo, né, de educação em saúde, de educação de um modo geral, enfim. Então tô nesse lugar assim de E dentro disso, Edu, então, deixa eu dar uma puxada para esse seu papel trabalhando com populações vulneráveis. Então, você trouxe essa história dessa cidade pequena que você trabalhou, que foi onde você teve um contato próximo com a saúde coletiva, e isso tudo te despertou. E daí, depois, você pula para o mestrado, que você trabalhou com pessoas em estado de rua, vendo tratamentos de né, pessoas com casos de tuberculose. Eu lembro de ver algo relacionado a formas de fazer com que essas pessoas levassem o tratamento até o fim, por conta da dificuldade, né, deles serem moradores de rua e acabar não levando essa situação toda a sério, não a sério, né, mas não ter toda a condição para que isso fosse adiante. Então, conta pra gente como é que foi chegar nisso e todo o seu papel. Então é isso, né? Eu estava lá em Alfredo Guedes, Botucatu, fazendo aquela vida louca, dupla jornada, dormindo um pouco, ganhando um pouco, e aí surgiu uma oportunidade, quando nunca, né? É, Eu dormindo pouco e ganhando pouco, quando nunca. E aí surgiu uma oportunidade, um edital de um curso de especialização em promoção da saúde, que eu não sabia nem o que era, mas eu queria fugir do interior, porque o interior me prendia, eu não tinha espaço para lugar nenhum na minha cidade, por exemplo, né? O fato de eu ser filho de quem eu era, da família de quem eu era, e ser quem eu era e quem eu sou hoje muito melhor do que antes, mas eu já tinha esse lugar meio rechaçado, assim, então não era um lugar que eu queria estar. E aí surgiu esse edital na Faculdade de Saúde Pública da USP, é uma faculdade bastante reconhecida historicamente no campo da saúde, tem uma participação e uma produção bastante importante. E aí eu vi esse curso, mas eu não tinha noção do que era, o que fazia, como que era. Eu falei, quero ir para São Paulo. Meu pai morava aqui já. Minha família, dos meus pais, alguns irmãos da minha mãe moravam aqui. Aí eu submeti o meu currículo a esse edital, contei a historinha de Alfredo Guedes, que eu estava trabalhando com a população, fazendo tirão do lixo, atendendo, nananana, e tinha tudo a ver com promoção da saúde, né? sim. Estava fazendo promoção da saúde e não sabia. Não sabia. Obviamente, fui aprovado e vim para cá sem dinheiro, ganhei uma bolsa, metade da bolsa eu ganhei para vir. Falei, não tenho essa metade, mas eu vou mesmo assim. E vim sem dinheiro, pedi as contas lá, pedi as contas não, terminou o meu contrato e aí eu não quis renovar, que era para efetivar a carteira de trabalho. Aí falei, não quero ficar efetivo, estou indo embora e vim embora. Sem eira nem beira, tive uma tia que me acolheu, que é minha segunda mãe aqui em São Paulo, e ela é irmã do meu pai, então ela me acolheu na casa dela com toda abertura que ela deu, não é a nossa casa, né? Então passei por momentos bastante difíceis, mas aí nessa especialização de promoção da saúde, eu conheci diferentes professores, com diferentes propostas, diferentes projetos, e uma das coisas que eu conheci foi o programa Gente na Rua, que era um programa que ele estava começando em São Paulo para atender a população em situação de rua. Então, ele era um projeto inicial que hoje virou o programa Consultório na Rua, que é um programa institucionalizado do Ministério da Saúde. Que legal. Então, eu fui o primeiro enfermeiro da região central de São Paulo a atender a população em situação de rua. Nossa, mesmo? E na época, a população total era 12 mil habitantes, que é o tamanho da minha cidade hoje. Nossa. É. E hoje já é Olha. muito maior, né? Sabe, Infelizmente. eu tava estudando ali e é uma coisa que eu não consegui entender além das suas coisas. Você ficava em que lugar, assim, o prédio, entendeu? Tipo, tudo bem, você ia lá na rua. Pelo que eu entendi, você devia ter você fez entrevistas, assim. Mas você ficava numa UBS ou tinha lá um escritório. Como, você entendeu? Onde que era, assim, fisicamente?
O trabalho enquanto enfermeiro, eu ficava em unidades básicas do centro. Então, eu era um enfermeiro para 5 unidades básicas. Eu tinha agentes comunitários que eles eram egressos da rua, então a gente escolhia, fazia processo de seleção para encontrar agentes comunitários que tivessem passado por situação de rua. Então, eu tinha Nossa, é mesmo? 15 agentes O comunitários. agente comunitário é aquele cara do colete azul. Isso. Então, essa história de agentes comunitários ser pessoas locais, isso inclui moradores em estado de rua também. As pessoas em situação de rua, elas também têm, o programa prevê que essas pessoas elas sejam recrutadas da própria população para facilitar a articulação entre os serviços, Sim, para articular com a rede, para estimular lideranças. Então, é um processo, inclusive, de emancipação dessas pessoas. É, claro, cara claro. ganha, a pessoa ganha emprego. A gente tem médicos que eram pessoas em situação de rua, que estão participando, que estão trabalhando no programa, tem assistente Legal. social, enfermeiros, tem uma turminha, um trabalho bem bonito, assim, que é feito, que eu recomendo muito que vocês conheçam, que é o Centro Social Nossa Senhora do Bom Par. Centro Social Nossa Senhora do Bom. ouvi Vamos falar. colocar nas redes, vamos fazer uma no Instagram. Acho que vale, hein? É muito interessante o trabalho deles, assim. Então, aí, só respondendo a sua pergunta. Então, eu ficava quando começou, nós tínhamos 3 regiões que o o projeto funcionava, que era a região do centro, Lapa, Pinheiros e Moca. Então, éramos 3 enfermeiros, eu e mais 2 enfermeiras, Ravana e Mônica. Eu ficava na região da Sé com 5 unidades de saúde. Então, eu passava um dia por semana em cada uma das unidades. E em cada uma das unidades eu tinha uma média de 3 agentes comunitários, 15 no total. E aí era um trabalho muito inicial para a gente identificar necessidades da população, articular com o serviço, porque a ideia não era que eles fossem atendidos pelo enfermeiro específico, mas que ele fosse absorvido pela unidade, porque a unidade é do território. Uhum. Então, a gente fazia esse trabalho de articular, de apresentar para a rede. Foi bem difícil, um trabalho bastante complexo, mas também foi muito interessante porque a gente começou a ampliar isso, ampliou para mais equipes e hoje virou o consultório na rua que acontece no país inteiro. Né? Então, é uma iniciativa que começou aqui em São Paulo, começou não, né? Teve outros lugares que começaram antes, mas que teve uma proporção muito grande Grande aqui. pelo tamanho da cidade, pelo crescimento dessa população. Isso, então, enquanto serviço acontecia assim. Enquanto pesquisador, que foi acontecendo depois, né? Porque no curso de promoção da saúde, na especialização, eu fiz um trabalho de identificar a rede. Qual era a rede que tem para atender essa população? O que essa rede faz por essa população? E aí eu fui olhando um pouquinho para a rede e nesse olhar para a rede, junto com o trabalho que eu executava como enfermeiro da unidade, eu fui identificando que tinha um trabalho muito importante a ser feito sobre tuberculose, que era uma das doenças mais prevalentes, com uma alta mortalidade e muita alta incidência. A incidência e prevalência era era 80 vezes mais quando comparada à população que a gente chama de tradicional, né? E aí, então, 80 vezes mais queria dizer assim, as pessoas em situação de rua estão morrendo mais. Sim. E aí obviamente, me vi corresponsável desse processo. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer o mestrado. O mestrado eu fiz sobre o tratamento diretamente observado, que é uma modalidade de cuidado de tratamentos para tuberculose, em que a pessoa tem que tomar todos os dias sob supervisão o medicamento, porque são 6 meses, o tratamento é um tratamento longo, e esse tratamento ele tem uma chance grande de abandono, porque nas primeiras semanas, primeiro mês de tratamento, a pessoa melhora muito, então ela já acha que está curada. Ah, acha que está curada, né? Isso na população em geral. Na população em situação de rua, tem um agravante que é a questão a questão relacionada à saúde mental, que tem a ver com drogadição, transtornos mentais, uso de álcool e outras substâncias psicoativas. E o distanciamento geográfico, né? Então, você nunca sabe onde a pessoa está. Então, eu fiz um trabalho no mestrado para entender melhor como
aumentar a adesão dessas pessoas ao tratamento. E aí foi um trabalho bem interessante que a gente foi construindo também junto com a unidade, junto com a rede, né? Então, a rede que eu chamo não é só a rede formal, é a rede informal, que eu falo muito na aula, né, Aline? A rede local, Assim, então, uma pessoa que está perto de um território que conhece muito o dono do bar, ele vai todo dia tomar cafezinho no bar. Então, eu fazia contato com o dono do bar e falava assim, vou deixar o medicamento aqui, a hora que ele vier tomar um cafezinho, o senhor vê ele, me dá o medicamento para ele, dá e vê ele tomando, depois me confirma. Então, eu tinha que confirmar o tratamento junto com esse dono do bar. A mesma coisa aí eu fazia com o seu José da banca de jornal. Aí tinha um outro profissional, uma pessoa em situação de rua que ela tinha uma organização melhor, só que ela saía para fazer catar reciclável. E os horários que eu passava geralmente não coincidia com os horários que ele estaria. Então eu deixava o tratamento dele dentro de uma latinha de Coca-Cola, um refrigerante vazio com bilhete. E aí depois ele deixava o bilhete para dizer que pegou. E aí era estratégias que a gente ia desenvolvendo no território. Então eu fui aprendendo muito isso, assim, porque pelo protocolo nada disso está previsto. E aí eu fui descobrindo isso para pensar assim, como que a gente faz a adesão dessa galera? Fazer adesão com esse tipo de protocolo não vai rolar, as pessoas não vão vir aqui. Porque o protocolo, na época, previa que o tratamento deveria ser feito pela manhã, em jejum, e que morador de com uma rua é de população. manhã em jejum vai chegar na unidade? Ele passou a noite inteira se drogando por causa do frio ou por causa da fome, Sim. e aí eu vou pedir para ele vir de manhã em jejum? Não vai rolar. Então, eu fui fazendo um trabalho que foi discutido no mestrado e como que eu chego no doutorado, né? No mestrado, muitas das pessoas que faziam tratamento ou eram trans e travestis que estavam vivendo na rua ou eram parceiros de trans. Então, eu tinha um contato, eu comecei a ter contato com muitas mulheres trans que não acessavam o serviço. Por Isso questões te óbvias, a gente despertou. sabe, né? E aí eu falei, opa, bora fazer um trabalho, essas mulheres têm que começar a usar essa unidade, a unidade é direito delas. Aí comecei a fazer um grupo chamado Café com Saúde, os agentes comunitários, de novo, eu já tinha aprendido a fazer trabalho com rede lá em Alfredo Guedes, botei os meus agentes comunitários junto com a população para conseguir recursos. E aí a gente conseguiu com uma padaria o café, então ele dava pão, presunto, mussarela, todas as coisas para um café da manhã. E eu consegui um lugar na comunidade para essas mulheres tomarem banho. E a gente tomava um café da manhã juntos, todo mundo preparava junto café, trocava uma ideia. E nesse trocar ideia, eu fazia o que a gente chama de educação emancipatória em saúde, que é utilizar uma técnica para entender assim, o que elas querem discutir, quais são as necessidades, e a partir disso, dar respostas a essas necessidades, articulando com os serviços da rede. Isso com mulheres trans em situação de rua. Pode dar um exemplo, só para Foi o seu início. a gente entender um pouco melhor como um tipo de estratégia, um exemplo, assim. Um Você exemplo, fazia lá de manhã. então, assim, por exemplo, a gente conseguiu o café da manhã, a gente ia lá, e aí a gente fazia o café juntos. Isso era toda semana? Toda semana, a gente tinha um dia na semana, que era quarta-feira, a gente fazia esse trabalho. E aí, como elas não iam para a unidade, por questões óbvias, não tem banheiro para elas usarem. Elas chegam lá, elas são recebidas com chacota ou com desrespeito, por causa do cheiro, por causa de um monte de coisa. Então, o que eu fiz? Eu, no território, identifiquei onde elas podiam tomar banho, porque o café a gente tinha ganhado, então elas iam para o café, elas iam tomar banho, vinha tomar o café, e o café era assim, vamos preparar junto, às vezes eu pedia para elas trazerem coisas, traz um refrigerante também, porque vocês podem trazer, bora lá, vamos organizar. E aí trazendo elas para participar, mas não só como ouvintes, mas para participar como De forma mais ativa. protagonista. Para elas começarem a entender que era tudo, era nosso aquele processo, era uma construção nossa, não era uma coisa da unidade te dando, porque a gente queria romper com a lógica do assistencialismo. Sim. Né? Traz o que você pode trazer. Se você pode trazer nada, venha você.
né? Já é tudo para nós. E aí, qual que é o exemplo que eu posso dar que a gente fez e que deu muito, muito resultado? Isso aconteceu por mais de 6 meses. A gente começou com 2 trans, e aí, no final, a gente estava com 22 trans. Nossa, que legal. Nossa! Elas foram trazendo outros. Foi o momento que a gente teve que reorganizar o serviço. E aí, o que foi reorganizar o serviço? Elas tomavam banho, tomavam café, e a médica participava do grupo. Então, a gente já agendava consultas para a médica. Aí a gente levava elas para a unidade. Então, elas chegavam diferentes na unidade. Porque aqui no café da manhã a gente discutia assim, ó, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, lá a unidade é sua, é nossa, é direito. Então a gente fazia essa discussão, então elas chegavam no serviço diferente, elas já estavam com banho, então elas já tinham um elemento ali menos para ser discutido. Sim. Aí elas iam para a unidade e aí a gente começou a identificar que muitas delas também estavam com tuberculose e com algumas outras questões de saúde que a gente começou a tratar. Que até então elas estavam lá no território sem direito à saúde. Aí a gente começou a trazer. Aí quais questões surgiram? Quem é que atende? Onde atende? Que banheiro que elas usam? Aí vai eu fazer um trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde, com a supervisão. Aí eu falei, ó, a gente precisa adaptar a unidade para isso. E aí como que a gente faz? Aí a gente conseguiu garantir um banheiro para elas. E foi fácil, as pessoas entendem. Não. Porque assim, ó, sinceramente, É. eu tava vendo e pensando muito no seu trabalho. E eu fico. E assim, já dei aula de reprodução que não tem, meu. Eu vejo que eu tenho uma limitação enorme, enorme, enorme. E não é porque eu sou mal, entendeu? Eu acho que eu não sou mal. E se Mas às fala vezes pouco, também, né? talvez eu não me preocupei ao longo da minha vida, várias coisas. E eu, e assim, o que eu penso numa pessoa em situação de rua trans? AIDS, entendeu? E às vezes você vai lá na maior boa das intenções. E não é só isso. Você tem que saber conversar. Duas pessoas, às vezes, meu, você chegar. Às vezes você vai com algum colega seu que não tem o tato, ou você mesmo teve que aprender o tato, né? Tudo isso. Então, eu imagino que. Ih, esse pessoal aí briga, prostituição, sabe assim, vai dar problema, vão roubar tudo. Eu não sei, essas pessoas têm, elas estão preparadas, assim, ou então elas têm boa vontade? Não. Cadu, calma, eu só não entendi. Você está falando em relação aos profissionais que atendem? É, Ah, tá. Eu, Desculpa. eu, eu, eu diria, Cadu, que não estamos preparadas. Não estamos. Né? Até eu que tenho, assim, 15 anos de trabalho com essas pessoas, a todo tempo eu tenho que ficar me revendo, assim, revendo as minhas posições, a minha abordagem, porque a gente tem uma formação que ela é muito pautada no modelo binário, homem e uhum, mulher. sim, A gente cresce vivendo. Antes de nascer, o mundo já está pronto para nós, já. né? E aí eu fui aprendendo isso no caminho, assim, porque toda a representação que eu tinha primeiro de pessoas em situação de rua era uma representação que não é minha, é da sociedade de um modo geral, que é uma representação de pessoas perigosas, de pessoas vagabundas, de pessoas criminosas, delinquentes. Já existe uma representação. E para as trans, independente de ser de rua ou não, já existe essa representação de promiscuidade, prostituição, de perigosas, né? Aquela que vai passar HIV para todo mundo, que vai tirar É a, horrível. a gilete debaixo da língua. E a gente foi crescendo com essas construções que, obviamente, correspondem a projetos ideológicos, né, que a gente conhece bem. Mas, para ser mais claro, para dizer em relação ao machismo, ao classismo, ao sexismo, né? Então, existem esses projetos aí, que são projetos bastante difíceis da gente se desvincular. Mas eu fui aprendendo neste percurso com essas pessoas que eu não precisava ter medo, que eu podia compreendê-las dentro de uma complexidade que perpassa por várias questões que muitas vezes nem elas sabem, né? Elas estão nessas condições, por exemplo, situação de rua. HIV é uma questão comum, mas não é a única. Nossa. Por que a gente olha para o HIV? Porque a gente associa a ideia da promiscuidade. Mas o E lá HIV atrás era uma doença homossexual, né? Não é? exatamente. Vem lá dos anos 80.
Só que se a gente pega os dados de quem está adoecendo por HIV, a gente vai ver que não são Que só... não é, né? É. Não são homossexuais. A gente é o país que mais mata a população trans no mundo. Nós somos o primeiro país que mais mata a população LGBT e as trans são as que mais morrem, que a violência letal é maior ainda, né? Entretanto, pasmem, nós somos o país que mais consome conteúdo pornográfico trans. Ah, é? Jura? Sim, dados comprovam isso. Olha só que contraditório. Contraditório. Mas esse paizinho aqui, minha querida. É só contradição. Então, a gente está matando o desejo, né? Então, Sim. olha, onde eu quero chegar com isso, né? Que desconstruir esse processo que o Cadu traz como uma questão é um processo que eu acho que a gente pode fazer no processo que a gente pode fazer no processo, né? Porque é muito processo. É desconstruindo aos poucos, sem se machucar também, né? Porque eu acho que mexe com muitos referenciais. Entretanto, o que eu convido é para que a gente não fique de braços cruzados, que a gente não compactue mais com algumas piadas, porque estou dizendo isso porque isso interfere diretamente no processo de saúde das pessoas. Com certeza. As pessoas, elas morrem mais. A média de vida dessas pessoas é de 35 anos, né? Num país que aumentou a expectativa de vida. Aumentou quase muito. 80 anos, né? Então, o fato dela serem trans, o fato de eu ser gay, o fato, né, de a gente ser negro, ser indígena, são questões que nos colocam em maior vulnerabilidade. E aí eu fui olhando para essas questões e construindo na prática caminhos para que então elas pudessem usar o banheiro, para que ao usar o banheiro ela pudesse saber que ali é um direito e ali dali ela pode ir para consulta médica, de enfermagem. Então eu fui fazendo um trabalho, chamei um representante de cada setor, um da farmácia, um da recepção, um da medicina, um da enfermagem, e a gente fez uma reunião com elas, quando já tinha umas 15, 20. Eu falei assim, todas as vezes que vocês vierem na unidade, essas pessoas são as referências que vão atender não, todas têm que atender. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, são essas pessoas que vocês vão procurar. E aí elas começaram a utilizar a unidade de uma forma diferente. Então, isso que era uma agressividade, quando elas vinham, a gente começou a entender que essa agressividade era uma reatividade às violências que elas sofriam. Com certeza. E aí a gente falou assim, obviamente que ela grita, se trata ela mal, né? Sim, e tem que se defender mesmo, vai fazer o quê? Ela reconhece como uma pessoa digna, né? Então, é óbvio. E a vida delas foi pautada em pauladas, né? E aí, como que você reage a paulada? Batendo. O Edu, e assim, esses dois trabalhos que você fez, eles tiveram resultados muito interessantes e totalmente positivos, né? Mas tanto com a população em situação de rua, quanto com as mulheres trans. Mas eles foram pontuais, certo? Sim. De que modo disseminar isso? Então, eu considero que eles foram pontuais do ponto de vista acadêmico. Inclusive, eu considero que os resultados acadêmicos, eles nem são tão interessantes assim. Tanto que foi muito difícil publicá-los. Por que não são interessantes? Porque, do ponto de vista acadêmico, são temas marginalizados. E a academia, ela está nesse lugar, né, da construção de saberes muito rígidos. A academia ainda não abriu a cabeça para estudar essas populações? Mesmo na área da saúde, em que eu achava que isso seria um tema interessante, a gente teve muita resistência. Inovador. Não é? Inovador, isso, mas na prática não tem orientador que sabe lidar, não tem... Enfim, existem aí os percalços da academia, mas eu tive muita sorte nas minhas orientações, porque tanto no mestrado como no doutorado, eu tive abertura e tive pessoas sérias, éticas, que tinham esse compromisso, né, com uma formação de pesquisador e uma questão assim de olhar para a questão social. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, ele foi pontual do ponto de vista acadêmico, porque ele foge um pouco do que é
cientificidade, o que é acadêmico dentro de um processo maior, né? Dentro do que é hegemônico. Tá. Então, eu considero que esse projeto, essas duas pesquisas, elas são contra-hegemônicas, por isso ela teve menos força na academia. Ao mesmo tempo que ela teve menos força, eu considero que ela parece ambíguo, mas eu vou me explicar. Ela teve muita força, ela foi muito potente porque ela mexeu em algumas estruturas, né? Porque todo esse processo de construção do doutorado, a gente levou as trans para a universidade. Elas foram lá, Legal. montamos uma mesa, chamamos poder público, chamamos as trans, e elas elegeram uma porta-voz, né? Então, nós utilizamos métodos, técnicas participativas, né, de eleição. Como que a gente elege um porta-voz para que ela não vá falar por ela, mas que ela fale pelo grupo. Então, a gente foi construindo isso nesses 5 anos, processos participativos, e aí a gente teve desdobramentos interessantes. Então, eu considero que foi muito potente, assim, né? A gente teve capítulos de livro publicado com essa interlocutora, com ela como autora ali, né? Ah, legal. Então, a gente foi construindo vários processos que eu considero que eu aprendi muito em termos de como ser um enfermeiro e um professor que não vai dar continuidade na reprodução social desse modelo de reducionista de cuidado. Então, hoje, na sala de aula, eu entro para pensar um pouco diferente, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu entendo que esse é o meu papel social, meu papel político em relação ao cuidado. Como disseminar isso, né? Eu acho que é uma pergunta difícil de se responder, porque para questões complexas não existem respostas simples, né? Sim. Eu acho que a gente está num movimento grande, muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras tem se dedicado, inclusive pesquisadoras trans, né? A gente tem sociólogas, a gente tem médicas, a gente tem enfermeiras, e tem muita gente hoje que está se apropriando desse lugar a partir dos próprios corpos, né? Corpos trans e corpas trans, como elas preferem chamar, para questionar esse modelo machista, binário, né? Então, elas têm feito uma produção muito grande, muito importante, né? Eu entendo que a minha pesquisa, ela não trata das questões trans, ela trata das questões do profissional que cuida dessas pessoas. Então, eu tomo muito cuidado de não falar pelas trans, mas eu consigo falar a partir do meu lugar de conforto, meu lugar de fala, talvez, né? Que é esse do cuidado. E Então, que você está gerando de conhecimento também, que é para o público que vai tratar, né? O profissional da saúde. vai cuidar, exatamente. É. E esse foi uma grande descoberta no meu processo de doutorado, porque um pouco ingênuo eu estava, porque o meu doutorado, isso é importante dizer, o meu doutorado, ele surgiu, não foi eu que escolhi o tema. Quando a gente começou a fazer o Café com Saúde, né, que a gente foi fazendo essa articulação para conseguir o banheiro, para representantes, que você me perguntou, né, Cadu? Foi uma forma fácil? Não é fácil. Até hoje a gente, né, discute coisas óbvias. Isso foi em 2008, 2009, né? Então, há 10 anos atrás, eu estava fazendo esse trabalho lá que, primeiro, trabalhar com população em situação de rua era uma novidade, quiçá trabalhar com trans, né? Então, eu era aquele enfermeiro problemático, porque eu trazia questões, demandas para a unidade que ninguém sabia. Ninguém tinha pensado. E eu falava, gente, vamos aprender, porque é um problema nosso. E querendo ou não, aí você traz um problema novo, chato, né? Pra quem tá ali, fala, puta, o cara de novo. De novo, e ele não vem com coisa fácil, né? É. E o pior, não traz solução, né? Ele traz problema. Qual o problema? Que tá ali, né? Tá todo mundo vendo, tá lá. Porque eu não tinha solução, eu só tinha desejos. Eu tinha desejos de falar, meu, não é isso que é SUS, não é para todos, não é integral, não é equânime. Essas mulheres estão morrendo de tuberculose e HIV aqui do nosso lado. E era literalmente do lado, imagina, para mim era muito sintomático uma mulher trans atravessar a rua, chegar na unidade, esse caminho ela não fazia.
Olha o tamanho de barreira que A tinha. barreira que tem, né? Não é, e não era geográfica, era uma barreira simbólica. E Sim. a gente fez um trabalho bem interessante, assim, eu considero muito interessante e desafiante, que não sei, Aline, se a gente dissemina, mas eu penso que se não dissemina, acho que a gente planta sementes. E eu tenho Sim, certeza que eu plantei sementes, assim, sim. porque eu vejo resultados deste trabalho que foi iniciado lá atrás acontecendo hoje, assim, sem a falsa modéstia de que fui eu que comecei, né? E nem é esse Mas o lugar que eu contribuiu, quero ocupar, contribuiu. né? Sim, Mas sim, eu também não deixo de olhar para a minha contribuição, sim. né? Eu acho que é também importante falar sobre isso. E Porque, uma como coisa, eu disse, né, eu venho de um lugar que o silenciamento, o apagamento, sempre me colocou num lugar assim de parece que a gente não é nada nem ninguém. Então, hoje, poder olhar para as contribuições e dizer assim, sim, eu deixei minha contribuição, eu fiz, né? Talvez não seja aquela contribuição que a universidade está acostumada do ponto de vista numérico, e por isso que eu, né, trouxe a questão que na universidade esse projeto talvez não seja interessante, né? entendo. Mas a gente mobilizou muita coisa assim a partir e na universidade. Sim. Nossa, mas é tão E importante porque você pode levantar dados, você pode dados de vários, de, sei lá, para várias áreas, epidemiologia, sociais, assim, né? Seria importante mesmo. E me vem assim duas questões na cabeça, né, com essa conversa que a gente teve. Se a territorialização ela é tão essencial para que você faça um trabalho de saúde coletiva, pensando em pessoas de situação de rua, como que elas são tão negligenciadas assim, né? Se você faz uma análise de território, essas pessoas estão ali. Não sei se elas são tão negligenciadas hoje. Não sei até que ponto se existe, né, essa presença marcante do consultório de rua, e a gente ouve muito aquele discurso, mas essas pessoas são resistentes, elas não querem ir para albergue, elas não querem tomar banho, elas só querem ficar na rua e não querem ser tratadas, né? Existe muito esse discurso, eu não sei até que ponto isso é verdade. Então, assim, eu acho que tem um pouco isso, eu não sei se elas são negligenciadas de fato, porque elas estão no território ali, e será que ninguém vê? Vê. Então, negligencia ou tenta fazer e elas é que são resistentes. E, né, e a população trans também, a partir do momento, mesmo que elas não sejam moradoras de rua, se sabe, não estejam em situação de rua, se sabe que elas existem, se sabe que elas têm diversos problemas, né? Então, quando você tem toda essa análise de território, né, por que elas não são incluídas? E até que ponto isso está ligado a preconceito, e até que ponto isso também está ligado à falta da formação do profissional. O profissional aprende isso, né, na faculdade? Existem cursos que ensinam a cuidar, dar um olhar a essas pessoas? Eu vou fazer uma pergunta teórica que eu queria, que é muito, Kelly, muito. Assim, eu estava vendo que eu tinha até dado numa aula de biologia que existe algumas cartas, a carta de Ottawa, por exemplo, dos anos 70, 80, 70. Então, assim, essas ideias de saúde, como não como ausência de doença, né, de ganho de vida, ela tem Qualidade lá de uns vida. 50 anos, mais ou menos. E assim, os currículos hoje, então se você pega na Embio ou na USP, ele já tem lá a saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da família. E aí, assim, eu quero encarar muito no que a Aline está falando do território. E o aluno, o que vocês têm que formar? Assim, você quantos anos você está de professor já? 19 anos. Puta que pariu. Então, ó, você tá uns 12 de, de, trabalhando. Tá com a cutis boa ainda. Ó, Ah, digamos, maravilhoso. tá, Não tem filtro. não tem ó, aqui é Zoom sem filtro, viu? É isso aí, bom ter falado. É, então, eu esqueci que eu ia falar. Juntar com a Daline. O que é a teoria, em teoria, já está teórica lá nas disciplinas. E aí eu queria engatar isso com o Kelly. Você lembra ele que ele perguntou? Eu já esqueci, na Tá. verdade. Ah, eu acho que eu perguntei várias coisas, na verdade.
Você sabe o que a gente está falando aí? Eu sei, eu acho que sim, mas eu vou tentar porque realmente são muitas coisas. A Aline traz uma questão da territorialização, se a população é negligenciada ou se existe uma ausência de Estado, se existe uma ausência de Estado, negligência ou uma resistência da população, acho que é isso, não é? Isso, e o Isso. profissional, né? Uma das Quando ele coisas me assim. traz a questão de que existe uma teoria que diz saúde integral, como que a gente trata dessas questões, saúde para além da doença, como que a gente forma o aluno para pensar dessa forma na prática, é isso? É, Também, isso. É, eu começaria dizendo que sim, existem as duas coisas. E eu repito que eu falei agora há pouco, que para problemas complexos, respostas não podem ser simples. Acho que as pessoas, elas são resistentes e eu tenho total aderência a essa resistência, sobretudo quando a gente entende que as propostas que vêm do Estado, elas não vêm para romper com uma lógica de desigualdade, senão para manutenção dessa desigualdade. trajada de outra forma, né? E vem maquiada. Então, ter um consultório na rua tem avanços muito importantes, eu considero isso fantástico. Entretanto, eu sonho com um dia que a gente não precise ter consultórios na rua, que a gente não precise ter pessoas morrendo nas ruas. Hoje a gente está 12, 13 graus, muita gente vai morrer na rua. Então, o meu sonho é que os projetos de saúde, né, sejam pensados nessa lógica para além da doença, numa perspectiva de formar um profissional que ele lute pela diminuição da desigualdade. E aí é uma responsabilidade que eu sempre trago nas aulas, que eu sei que é uma responsabilidade grande, mas que eu não posso me isentar de falar. Que eu não posso formar um profissional que só saiba dar injeção, só saiba fazer cateterismo, que só saiba fazer isso, aquilo, aquilo outro, que isso é inerente à profissão dele. Sem isso, ele não pega o diploma. Entretanto, eu acrescento a essa formação técnica uma formação política, que é quem é essa pessoa que você vai administrar essa medicação, quem é essa Isso. pessoa que você vai administrar o cateterismo, de onde ela vem, qual é o cenário, qual é o território, né? Porque territórios diferentes determinam necessidades de saúde diferentes. Então, eu tenho trabalhado muito essa lógica de abrir para uma mínima reflexão, para que o aluno entenda que ele também tem um papel social, um papel histórico e um papel político, né? Social no sentido de que a gente muda a cultura, a gente altera padrões de comportamento social, a gente, né, enfermagem, posso falar da enfermagem, a gente participou pelo movimento feminista, muitas enfermeiras participou para que as mulheres pudessem votar, né? Então, teve uma participação maciça das mulheres, isso internacionalmente, né? Agora, na pandemia, a enfermagem segurou a onda. Foram Sim. 600 mil mortes só no país. Sim. Poderia ser muito mais se não tivesse nós, a enfermagem, né? Obviamente, também respeitando as outras categorias, mas eu estou falando especificamente, né, da minha área, que é uma área mais de conforto aqui, puxando a sardinha para o meu lado. Claro. Mas a gente tem esse componente cultural, mas a gente também tem um componente histórico, né? A história vai mudando. Então, o que eu faço agora? Né? Vamos continuar esse caminho. Então, eu falo para os meus alunos, está na mão de vocês agora, a gente está passando o bastão, né? Bora continuar essa luta. E político no sentido das relações de poder, né? A gente pode construir profissionais capazes de transformar contextos de desigualdade social. Então, não estou dizendo para ninguém tirar o dinheiro do bolso, comprar um cobertor para alguém que está passando, né? Mas eu estou falando para esse profissional se envolver em movimentos, projetos políticos, desde de quem eu voto, né, para quem eu voto, qual é o projeto político que eu estou votando, e aí eu não estou falando de Lula e Bolsonaro, eu estou falando de projeto político ideológico que você defende. Se você defende um projeto que ele mata, né, a população LGBT, mata a população nordestina, mata a população em situação de rua, e mata das formas mais sutis, né, que é tirar dinheiro da saúde, é fechar a unidade, acabar com a equipe, massacrar a equipe, encher a equipe de trabalho e de metas para que elas não cumpram um papel de emancipação das pessoas. Então, se eu voto nesse projeto, eu estou matando junto essas pessoas. Sim. E aí, é essa responsabilidade, essa corresponsabilidade que eu trago para os meus alunos
para além de uma formação baseada na doença, assim, sabe? Eu não sei se eu respondo a pergunta de vocês, mas pensando que, então, existe uma negligência do Estado, sim, né? Quando ela se se isenta dessa responsabilidade que está prevista na Constituição, que é de, ó, saúde é um dever. Não só Fazer uma saúde, pergunta. educação, trabalho, cultura, lazer, esporte, né? Sim. Então, é para mim muito... Eu diria que nesse momento, hoje, eu tenho a sensação de que é uma utopia, todo tempo eu tenho que respirar e falar, vai, de novo, Eduardo, acredita que é isso, de 70, um vai te ouvir. Sim. É, É um trabalho de formiguinha, né? é uma luta enorme contra a entropia de você conseguir manter aquilo equilibrado. Uma Exato. muito, muito grande. Eu acho que equilibrar nunca equilibra, mas eu acho Sim, que organizado, vai, vamos dizer assim. a gente vai trazendo para perto, criando estratégias. De uma hora isso vira, né? A galera tá caindo a ficha, eu acho que tá caindo a ficha de muita gente. A gente vai se Sim. reconhecendo como classe, assim, falar, opa, estamos todo mundo na Na porcaria. mesma Mesma. merda. Ó, é assim, a gente já tem 1h10 já. Então a gente tem que ir pro final. Eu realmente olhei pro relógio, eu tinha olhado uma meia hora antes. Falei, caramba, já deu mais meia hora. Então a gente tem que já pensando em ir pro final, Aline. Então, enfim, aí você pensa aí que você vai falar, tá bom? Eu queria perguntar, assim, você vê essa coisa da política e do racismo, preconceito, eu acho que tá o mundo, a sensação de hoje, desculpa, engasguei, pessoas da minha idade, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, quando você traz esse tema, mistura com esse negócio Lula e Bolsonaro, e aí fica chato, aí ninguém quer ouvir. E aí você é chato, e às vezes você nem quer falar que o Bolsonaro é pior que o Lula é pior que... Sabe? Você tá longe, não é longe, mas muito longe. E aí eu não sei, vocês dão trabalho numa matéria que talvez que isso passe mais, entendeu? Uhum. E como que faz pra sei lá, para as pessoas entenderem isso, assim. Por mais que você seja claro, ó, não estou falando de política partidária, né? Eu estou falando de estrutura de poder, organização do Estado, blá blá blá. Né? E aí, isso respinga, eu acho, no professor também, assim, nós como classe, entendeu? Às vezes a professora fala assim, mas eu vou lá, eu dou injeção, meu querido, não tem que ficar debatendo questão negra, ou questão, sabe, de minorias, vou chamar assim, tá? Como que você vê, assim, essa relação no seu trabalho, tanto na USP quanto na IMB, assim, que são faculdades que têm ideologias muito diferentes. Então, e alunos eu acho que diferentes também. Sim. Essa é uma questão que sempre me pega, assim, né? Eu acho que falar de posição partidária é sempre muito polêmico. Entretanto, os temas que eu estudo já dizem por si só, né? Fora Bolsonaro. Então, eu acho que isso fica muito claro. Entretanto, a minha formação, ela não se limita ao fora Bolsonaro, né? A minha formação, ela diz, inclusive, para os bolsomínios, que a gente pode ter uma formação que eu não compactue com coisas que matam, inclusive, a gente, né? Quem é de um partido X, partido Y, Sim, né? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu tenho um partido não, eu tenho um lugar, né? Um projeto ideológico que eu defendo, que isso independe de partido, né? é, O que eu quero dizer assim, se o Bolsonaro defendesse o que eu acredito, o meu voto seria do Bolsonaro, né? Independente do partido que ele faz, Y, sim, X ou Y. Mas eu ocupo um lugar, né, na formação que eu preciso deixar claro a minha posição, não para influenciar ninguém, embora eu espere que algumas pessoas ouçam o que eu digo, obviamente, porque o que eu digo traz muito das lutas pelas quais eu me empenho, né? Então, sim, quero ser ouvido, mas eu não quero, acho que fazer esse movimento do goela abaixo, assim, né? Eu acho que como que a gente convive
de forma que todos e todas possam ter, primeiro, a liberdade de expressão, mas desde que seja uma liberdade de expressão consciente, não dá mais para a gente, porque eu tenho percebido, inclusive entre alunos, né, que são mais jovens, eu acho que é uma outra geração, um engajamento que eu acho bem interessante, mas muita gente também alienada sobre questões de leitura de cenário, assim, né? Sim. É uma leitura muito Twitter, 140 caracteres, Sim. não reflete. Então, acho que é um desafio, Cadu, no sentido de que eu acho que a gente forma para além da técnica, né? Não dá para a gente assumir esse lugar de vou fazer o que me pede, o que está no escopo do meu trabalho. Porque se eu for fazer o que é para fazer só, é muito mais fácil, muito mais simples. Eu pegar a cartilha, olhar para o currículo, ver o que tem que fazer e lá dar aula sobre isso. Entretanto, a saúde coletiva, que é uma das aulas que eu dou, e agora a saúde única com a Aline, ela traz, em sua fundamentação teórica, uma luta histórica que é contra modelos hegemônicos que dizimou muitas vidas. Que historicamente, não é de 10 anos atrás, não, é de 500, né? Ó, E ainda não é? dissemina, né? As caravelas chegaram, né? Tá Aí, longe. aí eu fazer diferente disso é ser incoerente com o referencial teórico, inclusive, já que é para falar de teoria, né? Mas, para além do referencial teórico, tem uma coisa que passa pelo meu corpo. Então, se eu for incoerente com tudo isso, eu estou sendo incoerente com a vida, com a minha vida, né? Então, acho que a minha formação, ela não se isentará dessa responsabilidade e desse compromisso ético e político que eu entendo, né? Que é assim. E eu sei que na formação, tanto na USP como na IMB, tem projetos políticos e ideológicos diferentes, mas igualmente compromissados, cada qual aí com seus interesses, né? Eu entendo que existem perfis diferentes de alunos e de professores, e lá na USP ou na IMB, a gente vai ter essa diversidade, essa pluralidade de ideias. O que eu acho muito positivo. É o que é bom. O que não dá é para a gente tratar isso de forma leviana e sem responsabilidade. Quero dizer com isso, com pouca leitura, com pouca reflexão sobre o contexto, né? E aí eu acho que é sobre isso que eu venho dizendo nas aulas. Gente, ó, não é Lula, não é Bolsonaro. É assim, vamos pensar o projeto político, né? Sim. No campo, aí eu trago para o campo da saúde para a gente pensar um pouquinho. É, Mas, e o SUS, obviamente, isso é assim, muito claro, né? Eu bom, possuo o papel. de opinião pública, o SUS ganhou uma notoriedade, né, com a pandemia. Um orgulho, um certo orgulho nacional, né? Sim. Foi muito bom. E ele tá cheio de problemas, né? Né? Não, e quem com 30 anos já tem maturidade para saber o que quer da vida, né? O SUS tem 30 anos, então ele está num processo, né? Ele está num processo, e aí quando eu falo da corresponsabilidade, quando eu falo da minha posição, né, de assumir um lugar da deformação do processo, é isso. Acho que a gente precisa não, a gente pode se engajar nessas lutas porque é direito, né? E aí eu não vou formar meu aluno para entender que isso é um direito, né? E que se a Sim. gente perder esse direito, se não ele, o vizinho, a empregada dele vai ter comprometimento. Então, a gente sempre tem alguém por perto e a gente vive nessa grande cadeia alimentar. Vocês são da biologia, vocês sabem bem, né? Sim. São os nichos ecológicos, a luta pelo o nicho E ecológico. parte que todos vamos, em algum momento, ser afetados, né? Alguns vão primeiro, vão, mas a hora vai chegar. É, Então, bora se defender em conjunto, né? Em rede, em cadeia, bora se defender. Acho que na questão do SUS ainda não é só a idade, né? 30 anos ser pouco, mas é o fato de que cada momento político a gente tem uma mudança em toda essa gestão, às vezes sucateamento das coisas, então às vezes um processo que está caminhando bem, um programa que está se desenvolvendo, de repente não tem verba, e aí voltamos a estaca zero. Fica difícil trabalhar assim. às vezes tem um compromisso mais midiático do programa, né? Exato, Por uma exato. coisa, né? E não porque é necessidade real.
E eu tenho É, ficado muito atento a isso. Antes eu achava que eu era persecutório, mas aí eu fui sacando que não, é isso mesmo, assim, que por trás de tudo tem as intenções, né? E sim. numa sociedade baseada no modelo capitalista, as intenções são de lucro. Se não está dando lucro, né? E aí a máxima é, para lucrar, preciso ter doentes, porque a indústria farmacêutica precisa vender, a indústria de medicamentos, de equipamentos, a indústria Sim. de seguros precisa vender. E aí o que se produz? Doença. Né? É, Então é interessante vamos não ter focar nisso. saúde funcionando, é importante não ter educação funcionando, porque isso gera lucro. Sim. Então é sobre isso, assim, é muito mais profundo. Olha, gente, assim, daria para ficar mais umas 17 horas aqui, assim, conversando sobre Sim. isso. E eu não sei, a gente parou no seu doutorado, você percebeu? A gente nem falou dos outros. Se a gente parou em 2008, mas a gente já tá já quase 1 hora e meia, que é o máximo que a gente tenta aqui falar. Mas a gente tentou. Acho que a sua experiência, assim, ela mostrou assim a sua abertura, a sua concepção, você consegue. Você tem noção, você tem uma noção sincera do seu posicionamento. Eu acho que isso E é o seu importante. papel também, né? É, uma posição sincera, sincera, né? Sim, com a sua utopia, mas sincera dentro da onde você está e o que você pode, né? Sim. E você está querendo ajudar há muitos anos e muito tempo, assim, então, muito legal, assim. E aí, assim, para ir para o final, eu queria perguntar para o Eduardo Sodré Souza, De Souza. de Souza. Eduardo Sodré de Souza. Edu, o que te orgulha na sua carreira? O que me orgulha na minha carreira é a primeira possibilidade de ser enfermeiro num contexto brasileiro, com tanta gente boa que veio antes, assim, né? Então, esse acúmulo que me antecede me orgulha muito, porque existem pessoas que, assim como eu, né? Na verdade, eu vou mudar aqui. Eu penso como essas pessoas que vieram antes, né? Então, elas me orgulham muito. Do ponto de vista pessoal, eu acho que o que me orgulha muito é o fato de buscar sempre essa coerência, mesmo sabendo das minhas contradições. Sim, E isso me orgulha muito. E te ouvir, né, dizer em relação a essa posição genuína, essa posição honesta e sincera, é para mim um motivo de orgulho, porque é isso que eu tenho buscado, assim, é isso que eu tenho me empenhado, assim. é. Ser coerente, minimamente coerente com o que eu defendo. E daqui 10 anos? 2030 e Isso. onde estaremos? Estaremos com uma cutis, né? Também ainda, né? Agradável, né? 2032 eu quero estar participando do Ciência Deriva novamente para falar do que a gente conversou e dizer assim, olha, lembra aquela época? Eu pensava isso, mudei algumas coisas, mas isso eu continuo defendendo e a gente já avançou muitas coisas. Olha só. E vai ser o nosso entrevistado em comemoração aos 10 anos de Ciência Deriva. Os 200 Convidado episódios. Não, 200 especial. episódios tem que ser antes, né? 2.000 episódios do Ciência Deriva. Mas eu espero também, daqui a 10 anos, ter formado mais pessoas que pensam próximo ou na mesma direção. E penso também ter me deformado mais, assim, porque eu acho que sair Como do assim? Eu não entendi. Como você se formar. O que você quer dizer? me deformado, Ah, deformado. Reformado, sim. sair dessas construções que são muito, Construções e desconstruções que nos fazemos com a vida. eu É acho que é isso isso, mesmo. porque tem muita coisa para desconstruir ainda Sim, e sim. outras para construir e muitas para destruir. Então, espero que nesse É, processo de 10 anos eu consiga, com vocês e com quem mais estiver junto, que a gente consiga se empenhar, se engajar nesses processos todos. com certeza. Muito bom. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Eline?
Não, acho que foi Tá? ótimo. Quer dizer, eu sempre quero perguntar mais, mas aí agora eu vou estender para uma conversa particular às sextas-feiras, pós-aula. Deixa para continuar lá. Mas foi um prazer bater esse papo com você, Eduardo. Te admiro muito como profissional e como pessoa. Esse É verdade isso que semestre ela fala mesmo. foi assim enriquecedor para mim poder trabalhar com você, tendo esse contato social, político, que embora sempre me atraísse, sempre foi muito distante, eu sempre tive muito pouco conhecimento. Então mexeu demais comigo mesmo, e eu acho um assunto que a gente não pode parar de falar, jamais, em todos os âmbitos da vida. Então, te agradeço pelo convite, pelo semestre. Foi um prazer. Eu que sou muito grato assim essa possibilidade do diálogo com vocês, mas com você, né, Aline, que estou próxima aí na disciplina, na UC de saúde. Dizer que é isso, assim, foram trocas também genuínas, pude me sentir à vontade para trazer um pouco de mim para além do que está previsto no escopo do trabalho, né? Sim. E eu acho que a admiração também é recíproca e sou muito grato por essa oportunidade de poder ser escutado, né, no Ciência Deriva, de poder, embora dessa forma bastante complexa, né, que liga muita coisa ao mesmo tempo com tudo, Sim, sou um sim. pouco eu, assim, né, eu sou assim, uma coisa que traz outra, e aí acho que espero que tenha dado para que tenha, né, correspondido às expectativas de vocês. Não, com certeza, com Ah, certeza. é. Se a gente conseguiu fazer essas conexões loucas aí, então quer dizer que a gente conseguiu, O né? objetivo é esse. Exatamente, né? Chegou, a deriva, a gente chegou lá. Gente, E que a gente possa pôr os nossos ouvintes todos para pensar sobre todas essas questões, que é o é mais isso aí. importante. E se você vai ouvir, primeira coisa, aperte lá o sininho, comente, compartilhe, e se inscreva, dá like, enfim, todas essas coisas aí que a gente precisa para ter para sobreviver, entendeu? Então, não, ajuda a gente aí. Se você chegou até. Eu, na verdade, devia pedir antes, mas eu esqueci, sempre esqueço. Não sou um bom gestor de marketing, mas enfim, é o que tem, né? Então, gente, compartilhe, façam tudo isso. Ajuda nós, que na verdade é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Eu, assim, a gente está falando de saúde aqui. E saúde é isso mesmo. É gente na rua, é gente no hospital, são as interações, as contradições. E então, quem está estudando, não se esqueça disso. Você tem a possibilidade de ter aí um professor como o Edu, como a Aline, como eu, como outra pessoa que pode até ter um viés político diferente da gente. A questão é você amadurecer e lembrar que a rua tá ali, você não tá isolada dela. Um dia, o pau que nasce em Chico, bate em Chico, bate em Francisco um dia também, não é? É. É, Então, um dia você é Chico, outro dia você pode ser Francisco, né? Então, lembrem disso, gente, tá bom? Edu, muitíssimo obrigado, cara. Muito, 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 muito mesmo. Valeu mesmo. Foi um prazer, uma honra. Um episódio aí, sei lá, clássico, né? 20º episódio simbólico. Aline, já que é o último episódio da temporada, eu vou falar, amor, muito obrigado, viu? Eu não Eu que posso falar essas coisas aqui agradeço, que tá amor, por me trabalhando, viu? fazer parte, né, por me incluir nesse seu projeto de vida, agradeço. Eu? É. Por quê? Você não falou, amor, eu te agradeço? Eu falei, eu que agradeço. Ah, parece que eu te incluí no meu. Eu fiz o meu projeto de vida, e quando eu O botei no Ciência Excel, eu Deriva, escrevi é a seu vida. projeto de vida. Ah, tá bom. Tá certo. Então tá bom. Último episódio do semestre vai começar a lavar roupa suja aqui. Então eu vou encerrar, né? Edu, eu quero peço até desculpas aí, bastante, né? bastante oportuno para período de Dia dos Namorados, aí, ó. Ah, é verdade. Ontem foi o dia dos namorados. Verdade. É, Ela gente, me deu hoje um é dia chocolate, eu não dei 13. nada pra Dia ela. dos Namorados foi ontem. Ontem, né?
Eu não dei nada porque eu pensei na saúde dela, entendeu? Para não ficar dando chocolate, esse negócio de glicose, muito problemático. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês e Obrigado, gente. Obrigada, Edu. Boa noite. Encerramos aqui o nosso 20º episódio de Ciência Deriva. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.